Muito obrigado por terem vindo. Saudá-los também por terem apresentado esta iniciativa. Como sabem, é da audição obrigatória, portanto, e é nesse sentido que estamos aqui. Já são 2 grupos parlamentares representados também, esperamos que ainda chegue, está mais um inscrito. E, portanto, nós costumamos fazer estas audições dando 10 a 15 minutos no início aos peticionários para, se quiserem acrescentar alguma coisa àquilo que já cá têm. Depois, os grupos parlamentares farão uma intervenção e, no final, responderão também às questões levantadas. Portanto, e desde já passo a palavra, penso que o Dr. Ivo. Exatamente. Sim. Já agora, só para complementar... José Silvano, sim. Sou o Vice-Presidente da Comissão, relator da Comissão. Exatamente. Senhores deputados, portanto, aqui do Grupo de Trabalho, estamos aqui hoje, portanto, com gente, com gosto, perante uma maioria de juristas, salvo a doutora, a professora Sandra Cunha, não é? Mas o resto é tudo juristas, inclusivamente a parte daqui dos peticionários, para apresentar, portanto, a petição. Portanto, a petição, portanto, eu organizei, portanto, aqui a exposição em 2 partes, portanto, os regimes constitucionais e legais e em segundo lugar, nas propostas da petição. Há aqui uma ligeira alteração só em relação àquilo que tínhamos proposto. E depois em anexo, portanto, entre a página 10 e a página 13, portanto, 2 anteprojetos que realizei. Estamos mesmo a começar. Como está? Muito obrigado. E pronto. Ora bem, a democracia participativa contém várias facetas, não é? Portanto, designadamente a poder haver participação dos cidadãos, portanto, em processos e procedimentos de tomada de decisão em órgãos do Estado. Portanto, a revisão constitucional de 1997 veio consagrar, portanto, pela primeira vez, o direito de iniciativa legislativa popular nos termos e condições estabelecidos pela lei. Portanto, essa lei veio a ser emitida, portanto, em 2003, portanto, e teve até agora uma alteração. Portanto, a iniciativa do projeto de lei, portanto, oriunda dos cidadãos, quanto às ILCs, permitam-me esta abreviatura, Iniciativa Legislativa de Cidadãos, não é vinculativa para a Assembleia da República. Portanto, é o Parlamento que a tem que apreciar, portanto, na fase instrutória, e depois de discutir e votar, portanto, na generalidade, se porventura passar na especialidade, havendo ainda uma votação final global. Quanto ao referendo nacional, como é sabido, foi introduzido na revisão de 89, atualmente encontra-se minuciosamente regulado no artigo 115 e, portanto, é um ato que só pode ser praticado pelos órgãos do Poder Estadual, a Assembleia da República e o Presidente da República. No entanto, quem pode, portanto, a revisão de 97 veio consagrar uma solução de equilíbrio, uma solução possibilitando uma, eu diria, não iniciativa, mas pré-iniciativa. E então, uma pré-iniciativa por parte dos cidadãos, portanto, nos prazos, nos termos e prazos estabelecidos pela lei, artigo 115, número 2. Portanto, quem pode dar início ao processo e quem pode ter a pré-iniciativa para que o mesmo seja desencadeado, portanto, é diverso do poder de convocação. Portanto, há várias soluções no direito comparado, desde logo a reserva aos órgãos de poder, membros do Parlamento ou o Governo, outros chegam a admitir iniciativas populares, em que o poder de colocação da pergunta é um poder forte e acaba por ser distribuído mais ou menos entre eleitores e eleitos. A nossa solução é uma solução, como disse, de equilíbrio, citando a professora Maria Lúcia Amaral. Portanto, o poder de colocação da pergunta é, de certo modo, repartido, portanto, entre os cidadãos e os titulares do poder político. Ora bem, esta pré-iniciativa popular, portanto, em rigor, como disse, é uma pré-iniciativa porque tem que ser sempre mediatizada pela Assembleia da República, estando inteiramente nas mãos dos deputados decidir
se deve ou não viabilizar a pretensão. Dito de outro modo, portanto, o referendo, portanto, é facultativo e nunca obrigatório, portanto, ao contrário de outros Estados. No entanto, estas normas constitucionais, o 167.1 e o 115 número 2, têm tido pouca aplicação devido aos requisitos, hoje desajustados da realidade informática e mesmo excessivos, como veremos de seguida. Ora bem, há então a necessidade de adequação dos institutos das ILCs e das pré-iniciativas de referendo. Primeiro, adequação à Constituição. Segundo, adequação à realidade e, em terceiro, às propostas programáticas dos partidos políticos. Portanto, aqui eu vou saltar esta parte. Portanto, é necessário, obviamente, que cada conquista saia do papel e, portanto, que o direito constitucional aplicado expresse então isso e que o direito acompanhe a realidade. Ora bem, também há aqui só uma alteração que coloquei também, é porque o próprio programa do 21º Governo preceitua, portanto, melhorar a qualidade da democracia, estou aqui na página 4, portanto, melhorar a qualidade da democracia, portanto, diz assim, existe hoje na sociedade portuguesa uma quebra de confiança dos cidadãos relativamente à política, às instituições democráticas e aos seus responsáveis. Reconhecendo a necessidade e a urgência de inverter esta, o Governo atuará em áreas-chave, portanto, na valorização dos mecanismos já existentes. E então, nesses mecanismos estão naturalmente as ILCs e as iniciativas de referendo. Nos programas eleitorais apresentados pelos partidos, portanto, também o programa do Portugal à Frente preconizava a simplificação dos procedimentos e também o Manifesto do Bloco preconizava a ampliação do acesso dos cidadãos à decisão política. Ora bem, segunda parte, propostas de jure condendo. Pedir ao Parlamento, portanto, que vote uma iniciativa, que discuta e vote uma iniciativa legislativa, de cidadãos ou que votam um projeto de referendo, portanto, é bastante difícil. Portanto, as leis são de 2003 e de 1998, respectivamente. Ambas exigem assinaturas em papel e caneta. Portanto, ora, estamos na área de informática, já não se justifica uma assinatura presencial, não é? Portanto, como se sabe, estamos na era da globalização, portanto, os serviços da internet cresceram e chegaram a um maior número de pessoas. A internet oferece um novo espaço para a participação democrática. E isso tem vantagens. Temos desde logo os custos muito reduzidos, desonera os cidadãos de terem que enviar folhas de papel ou de recolher assinaturas presenciais, o equilíbrio ecológico e, portanto, o grau de participação, por último, pode-se com certeza aumentar. E, portanto, para a uniformização dos regimes, porque já é possível assinar, por exemplo, petições online através com o nome completo e o número do bilhete de identidade ou o cartão de cidadão, portanto, deverá também ser possível subscrever iniciativas de cidadãos sem o anacronismo da iniciativa presencial. Nesse sentido, aliás, em 2011, o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de lei visando integrar a realidade da internet nas ILCs. Portanto, é um projeto de 21 de dezembro de 2011 que se encontra aqui com o link. Ora bem, depois a simplificação, em segundo lugar, propomos a simplificação das formalidades das ILCs, portanto, que exigem o número de cartão de eleitor e adicionalmente a freguesia. Portanto, isto para quem está a recolher assinaturas em papel, por vezes é bastante complicado. Embora exista aquele sistema de informação por telemóvel. Em terceiro lugar, portanto, quanto às ILCs, a experiência tem demonstrado que se justifica criar um prazo de apreciação. Portanto, aqui, em relação à iniciativa do referendo, portanto, o assunto já se encontra resolvido.
Por último, portanto, a título complementar, portanto, pensamos que deverá ser consagrada a redução de subscritores. Aproveito aqui para, com a devida vénia, portanto, pedir a retificação do mencionado pelo Sr. Presidente, relator da nota de admissibilidade. Não se trata apenas de um pedido, caso o pedido principal não seja, portanto, nada obsta a que seja uma via complementar de acesso mais pleno a foros de cidadania. Portanto, como é sabido, as pré-iniciativas de referendo foram regulamentadas de modo a exigir um mínimo de 75.000 assinaturas, as ILCs 35.000 assinaturas. Há aqui uma duvidosa constitucionalidade, aliás, um projeto de lei apresentado pelo PCP dizia que o número de para as ILCs era absurdamente desproporcionado e torna inviável qualquer iniciativa. Com este número podem-se apresentar 10 candidaturas à presidência da República, não é? Portanto, que se basta com o número de 7.500 e também constituir-se 10 partidos, portanto é um número 10 vezes superior, portanto, a esse. E, portanto, para uma pré-iniciativa que não vincula portanto, sequer a Assembleia da República, que a pode recusar, portanto, é uma exigência que provoca um quase esvaziamento do artigo 115, número 2 da Constituição, portanto, sendo de constitucionalidade duvidosa. Ora bem, como se referiu, portanto, os projetos do PSD e do CDS previam a simplificação dos requisitos exigidos para a iniciativa popular de referendo nacional e para a iniciativa legislativa de cidadãos. O Bloco de Esquerda até ia mais longe, dizia-se que preconizava a redução do número de subscritores necessários para uma proposta de uma iniciativa legislativa popular. O projeto de lei do PCP de 2005 propunha um mínimo de 5.000 assinaturas. Em síntese, portanto, o objeto da presente petição, portanto, o objetivo, a primeira proposta, digamos assim, é que as ILCs e as iniciativas de referendo sejam assinadas através de internet, portanto, através necessariamente de portais de internet. Eu depois aqui coloquei que, portanto, a Assembleia da República, no projeto de lei, portanto, organizaria um sistema de recepção, portanto, eletrónica das iniciativas, eliminar a formalidade, penso que é desnecessária, das ILCs, portanto, e em termos de uniformização do cartão de cidadão e de indicação de freguesia, um prazo razoável para as ILCs e também, por último, portanto, a diminuição do número de iniciativas, quer compasso, quer outro. Portanto, sugere-se, portanto, aqui foi uma sugestão do Dr. José Ribeiro e Castro, portanto, 20.000 para as ILCs e 40.000 para as iniciativas de referendo. Esperamos que a petição tenha eco nos senhores deputados, bem como nos grupos parlamentares. Para o efeito estão aqui 2 anteprojetos que poderão ser apreciados. Muito obrigado. Muito obrigado também. Dizer-lhe que a petição estava objetiva e era perfeitamente inteligível da nossa parte. E este documento que mandou mais ajudou a compreender as situações. Fiquei apenas com uma interrogação por isto, pensei que mandava também algumas iniciativas de direito comparado para perceber o número de assinaturas que existiam nessas matérias, em alguns países europeus, até para chegar a esse número que vocês apresentaram aqui. Se isso era baseado em algum estudo comparado, não havia aqui isso inscrito, mas penso que tem alguma situação para ver. É uma questão que tem que se continuar a ver também, a ver se isso faz algum sentido e, portanto, agora eu, como relator, não lhe vou pôr questão nenhuma em particular, depois deixarei isso para a apresentação do relatório. Também sabem que isto depois é obrigatório, vai ao plenário, portanto é sempre discutida em plenário. E antes de passar então aqui aos meus colegas, o Dr. Ribeiro Castro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, muito rapidamente, só para, em primeiro lugar, cumprimentar as senhoras deputadas e o Sr. Presidente do Grupo de Trabalho e relator.
e muito, não repetindo o que o Dr. Ivo Barroso exaustivamente expôs, só realçar os pontos principais. Nós acreditamos que estamos de facto em tempo de facilitar o uso destes instrumentos de exercício da cidadania e que podem ser muito úteis, aliás, ao funcionamento da Assembleia da República, que tem melhorado o seu desempenho, já na legislatura anterior, por exemplo, no atendimento e na tramitação de petições online que lhe chegam, portanto, de acordo ou usando os instrumentos modernos de os cidadãos exercerem a sua participação e chamarem a atenção do Parlamento para problemas que os preocupam e várias comunidades a nível local. E acreditamos que o mesmo deve ser feito para esses dois instrumentos. Nós acreditamos que o simples facto de deixar de exigir a apresentação dos formulários em papel e permitir os formulários eletrónicos, bom, seria um avanço extraordinário. Porque, de facto, a recolha de assinaturas em papel exige uma logística de recolha dessas assinaturas e desses apoios que muitas vezes não está ao alcance de grupos de cidadãos que têm causas interessantes para apresentar e que o querem fazer, seja no caso de uma proposta de referendo, seja no caso de um projeto de lei, que depois, como o Dr. Ivo Barroso já salientou, num caso ou no outro, a Assembleia tratará, acolherá ou não acolherá, de acordo com o poder soberano dos deputados. E, portanto, isso já facilitaria bastante. Eu próprio trabalhei, em alguns casos, de propostas de iniciativa legislativa de cidadãos e é uma grande trabalheira, é uma grande empreitada e nem sempre nós conseguimos reunir essas assinaturas. Chamo, aliás, a atenção, creio que é mencionado na nossa apresentação inicial, para o que se passa a nível europeu com a Iniciativa de Cidadania Europeia. A Iniciativa de Cidadania Europeia é das inovações mais interessantes que foi preparada no projeto de Constituição e foi agora introduzida com o Tratado de Lisboa, tem um regulamento próprio, exige 1 milhão de assinaturas e um número mínimo de Estados-membros, mas pode ser feito online. E a própria Comissão Europeia organizou um portal onde as pessoas se registram. A sugestão que deixava, aliás, é que a Assembleia da República preparasse serviços para recepção. Enfim, normalmente hoje usa-se para a petição online um serviço particular que faz isso, mas a Assembleia da República poderia, assim como já tem hoje forma de entregar eletronicamente as petições que sejam apresentadas, mas podia ter, à semelhança do que existe para a Iniciativa de Cidadania Europeia, uma forma de as causas serem organizadas e, portanto, isso facilitaria logo os controlos, porque, obviamente, esse portal seria montado com os requisitos para autenticar a veracidade da identidade dos signatários. É a grande vantagem deste sistema. Por outro lado, também era preciso atualizar a legislação, porque a exigência de cartão de eleitor, como o Dr. Ivo Barroso referiu, é completamente anacrónica e também é muito complicada, porque exige ir, para quem organizou o processo de candidatura, sabe o que é, portanto, pedir uma certidão de eleitor, etc. E hoje é anacrónico porque nós temos um sistema de recenseamento, passamos a ter um sistema de recenseamento passivo, portanto, com o cartão de cidadão, sabe-se que a pessoa é eleitor e sabe-se até onde vota, portanto, apresentado o cartão de cidadão, a formação adicional é completamente redundante e, portanto, poderia ser simplificado. Último pedido, friso que o Dr. Ivo Barroso frisou, não é alternativo ou meramente subsidiário, é um pedido complementar. Nós acreditamos, face à experiência do direito comparado, que, além de possibilitar o uso de meios eletrónicos para a apresentação, que a redução do número de subscritores também seria adequado. Portanto, o número que o Dr. Ivo Barroso propôs e que eu concordei é 20 mil para as iniciativas legislativas de cidadãos e 40 mil para propostas de referendo. Muito obrigado. Sim. Também cumprimentar e agradecer e começar por pedir desculpa por me ter atrasado,
mas acabei de sair de uma reunião com o Ministro dos Transportes e, portanto, que também se atrasou e, portanto, não consegui chegar mais cedo, vim direto. Bom, dito isto, não queria acrescentar nada em termos de, digamos, de argumentação, mas gostaria de trazer aqui uma pequena consideração e a minha própria experiência. Uma é que, obviamente que reconhecerão que houve o cuidado na apresentação desta proposta de encontrar um equilíbrio entre o risco de banalizar o referendo, um bocado como na Suíça, não é? E o contrário, ou seja, desencorajar totalmente o referendo. E, nesse sentido, eu tive uma experiência enquanto, digamos, fazendo parte de uma associação que tomou a iniciativa há cerca de um ano de fazer um referendo, ainda com outro governo, sobre a venda ou não da TAP, e houve um grupo de voluntários que de facto se pôs no terreno. Muitos deles eram funcionários da TAP, portanto estavam condicionados aos voos, etc. Era uma coisa muito voluntarista, mas mesmo assim nós pusemos no terreno e conseguimos arranjar mais de 40 mil assinaturas, e quase exclusivamente em Lisboa. Algumas de núcleos de imigrantes que se voluntariaram para fazer isso, etc. Mas a nossa experiência, ainda por cima, entretanto, o Governo sabia-se que ia cessar funções, portanto nós sentimos a impotência de chegar a 75 mil, com uma agravante que era de que muitas das pessoas, nós tínhamos fixado para nós próprios, se conseguíssemos chegar aos 75 mil, tentar ir aí até aos 85 mil. Porquê? Porque muitas das pessoas que assinavam ou não tinham, diziam o número de cor e não estavam seguros, ou assinavam no sítio errado. Portanto, era uma coisa que, digamos, não nos dava muita segurança relativamente, ou seja, era preciso muito mais do que as 75 mil, porque provavelmente muitas daquelas estavam erradas, quer dizer, ou pessoas que não punham o nome completo, enfim, e portanto, daí a minha adesão a esta proposta, que acho que é muito equilibrada, até porque há aqui muitos filtros, ou seja, mesmo que se arranjem 40 mil assinaturas, não é automático que o referendo se faça, e portanto pensamos que estas propostas que aqui trazemos são razoáveis e, digamos, adaptadas àquilo que é de facto hoje, digamos, a agilização que a internet vem trazer e que não retira segurança, antes pelo contrário, digamos, ao escrutínio. Obrigado. Tem a palavra a deputada Sandra Cunha, pelo Bloco de Esquerda. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, ainda não tive a oportunidade de dizer boa tarde a todos. Gostei muito de ouvir a exposição, que foi bastante clara. Aliás, já o documento que recebemos o é. O Bloco de Esquerda, aliás, como é referido no próprio documento, já teve iniciativas neste sentido de introduzir a via eletrónica para as iniciativas legislativas de cidadãos, enfim, referendo. E, para além disso, também tivemos proposta, enfim, de fazer acompanhar as petições, que já são possíveis até por via eletrónica, de projetos de resolução, desde que depois agendadas para plenário, de iniciativa cidadã, exatamente, e portanto nós acompanhamos esta petição, acompanhamos as pretensões desta petição. Também nos parece razoável estes números pedidos para, enfim, para o número necessário, não é, de assinaturas. Temos algumas dúvidas relativamente à retirada do número de eleitor, porque o número de eleitor, na verdade, é aquilo que é o único comprovativo, é o único garante da capacidade política de cada cidadão, não é? Porque um cartão de cidadão até um menor de 18 anos tem, enfim, muita gente tem, poderá não ter a capacidade política, mas poderão esclarecer estas minhas dúvidas se eu estiver errada. Portanto,
na minha perspectiva, de facto, o número de eleitor, não o cartão, mas o número de eleitor, e que aliás qualquer pessoa acede hoje facilmente, ou através da internet, ou através do SMS, tendo o seu número de cartão de cidadão, sabendo a sua data de nascimento, é o que é pedido, se não estou em erro, para aceder a isso. Portanto, o próprio acede com bastante facilidade, e se o próprio tem, enfim, meios para chegar eletronicamente à assinatura eletrónica da iniciativa legislativa de cidadãos ou do referendo, também o terá para fazer isso, não é? Para obter o seu número de eleitor. Pronto, de resto, por agora era aquilo que eu tinha a dizer, só reforçar mais uma vez que o Bloco de Esquerda acompanha esta petição e o seu teor, e que pretendemos, evidentemente, apresentar iniciativas legislativas neste sentido, quando a petição for a discussão em plenário. Obrigada. Tem a palavra a deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Cumprimentar, obviamente, os senhores peticionantes, os senhores doutores Ivo Pego, o senhor doutor José Ribeiro e Castro, quem cumprimento especialmente. Peço desculpa por este à parte, mas de facto é natural e espero que compreendam. E cumprimentar também o Sr. Cineasta António Pedro Vasconcelos. É com muito gosto que os vejo cá e os ouço. A desburocratização e a simplificação vem sendo a pedra de toque de sucessivos governos nos últimos anos, num país em que ainda, infelizmente, não obstante os esforços que vêm sendo feitos e que têm sido reconhecidos, a burocracia ainda graça, e, portanto, é obviamente importante atendermos a iniciativas deste género, e bem-ajam por a terem tido. De resto, o CDS e o grupo parlamentar do CDS, como acreditam na democracia participativa, e, portanto, nada têm a opor, antes pelo contrário, a uma iniciativa deste género, e não deixaremos de, na sede própria, na altura própria, defender algumas das questões que aqui põem. No que toca à simplificação propriamente dita, também nos fica a dúvida que deixava há pouco a senhora deputada Sandra Cunha, no sentido e eu percebo as dificuldades que relatou o senhor doutor José Ribeiro e Castro, porque de facto hoje em dia o número de eleitor não é uma coisa visível num documento, e por isso é muito aborrecido ter que o ir buscar. Eu falo por mim, nós nunca sabemos o nosso número de eleitor hoje em dia. Antes tínhamos um cartão e hoje não o temos, e portanto percebemos a questão, mas na verdade fica um bocadinho a dúvida depois de perceber como é que se identifica se a pessoa tem capacidade eleitoral ativa ou não, e portanto de facto a dúvida é pertinente, e acho que era uma coisa que depois poderia eventualmente discutir, mas já disse, falamos na sede própria. Quanto ao mais é ao número de assinaturas, analisaremos e veremos o que será possível fazer nessa matéria. Nos últimos anos a democracia participativa vem sendo também reforçada, e esta iniciativa dá corpo precisamente a isso, e por isso mesmo, mais uma vez, saudá-los e cumprimentá-los por esta iniciativa, e dizer que, repetindo, o Grupo Parlamentar do CDS cá estará para também tomar a sua iniciativa nesta matéria. Muito obrigada. Muito obrigado às senhoras deputadas, e agora podem falar os temas. O doutor Ivo Barroso responderá no final. Eu só queria responder a duas questões pequenas, particulares, práticas, e depois o doutor Ivo Barroso encerra. Muito obrigado pelas questões que foram colocadas. Eu percebo a dúvida quanto ao cartão de eleitor, não é? E que de facto, como a senhora deputada Sandra Cunha, não é? Sandra Cunha disse, nós podemos obter informaticamente preenchendo o número do cartão de cidadão e a data de nascimento. Agora, isso depende
do grau de alfabetização informática, do acesso a meios informáticos desse cidadão. Enfim, se for uma pessoa que não está familiarizada, não consegue fazer isso e, portanto, lá está, voltamos. É preciso uma logística particular para fazer isso. O que talvez, e deixo essa alternativa, sobretudo, quando falámos sobre isso, eu creio que é um bom exemplo o site da Comissão Europeia para a Iniciativa de Cidadania Europeia. Teria que ser ponderado se esse seria o único instrumento de apresentação das iniciativas ou não. Para a Iniciativa de Cidadania Europeia não é. Portanto, sem prejuízo desse registro, é possível apresentar também assinaturas em papel. E creio que poderia haver, isso teria que ser regulamentado. Só que o site oficial que se organizasse no Parlamento, esse daria todas as garantias, teria todas as seguranças e, portanto, facilitava os controles. Bom, e então a sugestão que eu dou é que no site do Parlamento, quer para a Iniciativa Legislativa de Cidadão, quer para a Iniciativa Popular de Referendo, não é? Automaticamente, ao digitar o cartão de cidadão, aparece o número de eleitor. Sendo necessário ou não acrescentar, isso é que eu não tenho certeza, a data de nascimento. Quer dizer, eu não sei porque que o Ministério da Administração Interna exige que nós digitemos a data de nascimento além do cartão de cidadão. Provavelmente é um procedimento de cautela, porque haverá números de cartão de cidadão duplicados. A mim faz um bocadinho de confusão, mas se não for preciso para nada... Ou por trocas, ou para controle, para verificação. Se calhar é uma segurança. Mas se calhar é uma segurança. Mas, nesse caso, seria mais prático, da minha experiência, exigir ao cidadão que ponha o cartão de cidadão e a data de nascimento, não é? E depois, ou a organização vai buscar, por exemplo, numa iniciativa de legislação, numa iniciativa legislativa de cidadão que quisermos organizar, era o que fazíamos, porque quando abordámos as pessoas na rua, ninguém se lembrava do cartão de cidadão, e então pedíamos às pessoas cartão de cidadão e data de nascimento, e depois íamos nós completar essa informação. Bom, portanto, daria, quer para os portais automáticos, automaticamente importava o cartão de cidadão, não é? E, portanto, isso ficava preenchido, quer para quem faça recolhas em papel complementar, ir buscar essa informação se ela for mantida. Bom, portanto, isso talvez fosse mais fácil. O que, de facto, é um fiasco total hoje existe o cartão de cidadão, não se pede o cartão de nascimento, a data de nascimento, e quando se pede o cartão de eleitor, não está lá a informação necessária para os organizadores das petições irem buscar essa informação. Portanto, seria mais correto passar a exigir cartão de cidadão e data de nascimento, porque aí chega-se ao cartão de eleitor sendo necessário. E repito, parece muito importante que se pense, e isso podia ser um grande contributo da tramitação desta petição, em organizar um registro, à semelhança da Iniciativa de Cidadania Europeia, que as pessoas aqui registram. Enfim, é um procedimento muito simples, é apresentada, há uma comissão responsável, portanto a iniciativa é registada junto à Comissão Europeia, portanto seria registada junto à Assembleia da República, com os seus responsáveis, e as pessoas têm um prazo determinado para aderirem. Há um prazo regular. E, portanto, se atinge esse número no prazo que é fixado, é assim que funcionam as iniciativas de cidadania europeia, segue a tramitação, senão caduco. Não ficam lá eternamente até morrerem de podres. Muito obrigado. Eu queria só dizer uma coisa muito, muito breve, não vou, digamos, entrar nestes detalhes técnicos que já foram subejamente aqui tratados, mas é uma questão mais, enquanto cidadão, de preocupação de cidadão, e que seguramente é partilhada pelos seus deputados, que é a consciência que nós temos cada vez mais de que há um afastamento de muitos cidadãos da política, por considerarem que a política se esgota no voto e por sentirem uma certa impotência de intervir. Relativamente, ou seja, a sensação que têm é que votam e depois, a partir daí, durante 4 anos, não têm nenhum controle, nenhum escrutínio sobre aquilo que é a ação, nomeadamente do Governo. E eu penso que favorecer, digamos, o escrutínio público dos cidadãos através de iniciativas, mais uma vez repito, sem abrir também em excesso a facilidade com que se... Porque uma coisa é uma petição,
não é? Que exige 4.000 ou 5.000 assinaturas, outra coisa é, de facto, uma iniciativa legislativa ou um referendo. E, portanto, daí que terão que reconhecer que, da nossa parte, também houve uma certa prudência e uma certa razoabilidade naquilo que nós apresentamos. Mas penso que é bom para a democracia retirar, digamos assim, dos cidadãos essa desculpa de que não têm forma de participar, nem de escrutinar, dando-lhes instrumendos que têm, digamos assim, uma razoabilidade em termos de números, em termos de facilidade de serem apresentadas e que, pelo menos é a minha convicção, um pouco otimista, mas acho que sim, é de que isso a prazo também irá fazer com que os cidadãos voltem a interessar-se por política e até a ter uma maior participação nas eleições. Acho que este aspecto em que nós temos um déficit enfim, que é compreensível porque a nossa democracia é muito jovem e ainda por cima só tivemos 10 anos de autonomia absoluta, a partir daí entramos na União Europeia com todas as vantagens, mas também com as condicionantes que os governos têm e que tem contribuído muito para este sentimento de impotência que os cidadãos, por iliteracia, por ignorância ou por sentimento de impotência, de facto, têm traduzido na abstenção. Portanto, acho que uma iniciativa destas, daí também a razão, porque eu ativamente, logo fui solicitado para isso, dei o meu apoio a esta iniciativa. Bom, para terminar, vemos com muito agrado, então, as intervenções da senhora deputada Sandra Cunha e da senhora deputada Vanediz da Silva. Esperamos também que os restantes grupos parlamentares possam ter acesso, portanto, ao documento que foi enviado. Portanto, repare-se o seguinte, é que em relação portanto, há casos, por exemplo, penso que o caso italiano, em que, de facto, quando há uma iniciativa dos cidadãos junto do Parlamento, portanto, a pergunta é vinculativa, portanto, é quase obrigatório marcar referendo. Portanto, aqui não, trata-se de em relação à iniciativa de referendo, de uma pré-iniciativa, e em relação às ILCs, também de uma iniciativa, portanto, que é sujeita sempre à tramitação e à Assembleia que depois, se chumbar na discussão e de votação na generalidade, pronto, está o assunto arrumado, não é? Portanto, nem sequer passa para a fase seguinte, a subfase seguinte, que é a especialidade. Ora bem, em relação ao cartão do cidadão, portanto, há ainda outra coisa que é o nome da freguesia, que a lei também exige o nome da freguesia. Ora bem, exatamente. Ora bem, nós, quer dizer, a partir do momento em que haja informatização, é evidente que este aspecto não tem tanta importância como se fosse a recolha de assinaturas em papel. Mas, a nosso ver, é importante, será importante, se assim for considerado pelos senhores deputados, retirar o número das ILCs, porque, repare, o número de cartão de cidadão e eleitor. Porque, repare, é um entrave, não há dúvida sobre isso. Portanto, há a diferença aqui que a doutrina dos direitos fundamentais discute entre regulamentação e restrição. Portanto, nós entendemos que é uma regulamentação, mas é um entrave, como referiu há bocadinho, portanto, o Dr. António Pedro Vasconcelos. Portanto, e, por outro lado, é uma exigência sui generis, porque não existe nem para as iniciativas de referendo, não existe nem na lei orgânica de referendo, de 1998 já teve quatro alterações, nem existe para o direito de petição. Portanto, o direito de petição é um direito político. Portanto, o artigo 52, número 1, está incluído nos direitos, liberdades e garantias de participação política. Não é exigido também para o direito de petição e também não é exigido para a cidadania europeia, para a iniciativa cidadã europeia. Ora, o que nós pretendemos, ou o que nós propomos, dito de outro modo, é uma uniformização dos regimes à luz do princípio da igualdade. Porque não faz sentido que se exija o número de cartão de cidadão eleitor para as ILCs apenas. Portanto, então ter-se aqui exigido também para as iniciativas de referendo, para, porventura,
portanto, para o direito de petição, que é um direito político, e também para a iniciativa europeia. Portanto, ora, há 3 institutos que não têm, e porque é que só um é que tem? Bom, mas nós não fazemos fincapé nisso, em todo caso eu relembro a proposta do Bloco de Esquerda de que de jure condendo, portanto previa a diminuição do recenseamento, da idade para votar para 16 anos, não é? Portanto, eu entendo aliás que há certas matérias em que portanto, não se deve fazer uma distinção tão estanque entre portanto, ter 18 anos para poder participar, porque há a doutrina dos direitos fundamentais em relação à capacidade, não é? Distingue entre capacidade de gozo e capacidade de exercício. Ora bem, mas em relação o que se exige é que a pessoa tenha maturidade para assinar, não é? E pode haver, de facto, algumas situações. Imagine-se, por exemplo, uma iniciativa legislativa de cidadãos, por exemplo, para que regula o ensino secundário, por exemplo, ou que regula, pronto, algum aspecto em que a pessoa ainda não tem 18 anos. Ora bem, o que aqui importa não é fazer uma distinção estanque entre ter ou não 18 anos para poder participar, mas sim a capacidade natural das pessoas aferida à luz dos termos da capacidade de gozo, de gozo que é e o mesmo também para as iniciativas de referendo, portanto, em que as pessoas podem ser diretamente interessadas, portanto, no assunto, não é? Tal como no direito de petição, não é? Por exemplo, agora há uma petição que está, não sei se já deu entrada, que é o Pedro Nunes, não é? Portanto, a reabilitação do Liceu Pedro Nunes. Liceu Camões, peço desculpa. Pronto. Em relação ao último ponto que o Dr. Ribeiro Castro referiu, portanto, eu aqui realmente dos 2 anteprojetos que fiz, que está aqui na página 11 e na página 11 e na página 13, salvo erro, portanto, diz que na página 11, para efeitos do número anterior, a Assembleia da República deverá organizar um sistema de recepção eletrónica das iniciativas. Eu não tenho nada a obstar que a Assembleia da República vá mais além e isso poderá ser acrescentado, portanto, aos anteprojetos de lei, portanto, um registro junto à Assembleia da República. Não sei se isso ocorreu-me, mas isso depende também dos próprios meios da Assembleia da República. O que nós queremos é que, portanto, seria às vezes o ótimo é inimigo do bom, mas pronto, se for possível, de acordo com a logística, com o orçamento que tem a Assembleia da República, muito bem. Se não for possível, portanto, arranjar-se-á formas da autenticação. Aliás, eu queria também só referir que a assinatura eletrónica, há também uma petição pelo voto eletrónico. Portanto, a criptografia é uma ciência que tem já protocolos criptográficos para resolver um grande número de problemas de segurança que normalmente são bastante complexos. E o uso de protocolos criptográficos para desenvolver o sistema de assinatura eletrónica segura já foi iniciado em 1981. E, portanto, os processos judiciais, na sua maioria, já decorrem por via eletrónica, comunicando-se dados sigilosos através de um processo rigoroso de autentificação. Portanto, o mais variado tipo de operações é realizado com toda a segurança e celeridade, através do procedimento de autenticação e de cruzamento de dados, que é tecnologicamente possível, viável e seguro. E, portanto, a introdução, como dizia o Dr. José Ribeiro Castro, do chip no documento português do cartão cidadão permite de forma segura a autenticação, portanto, do cidadão eleitor nos termos em que foi referido. Portanto, talvez se possa, em vez de referir para as ILCs o número de cartão de cidadão eleitor, colocar-se
então esta autenticação será mais seguro, será ainda mais seguro se for feito através de um portal que a Assembleia da República exige. Aliás, seriam 2 portais, um para as ILCs, outro para as IRs. Não só um sistema de recepção como existe atualmente para, portanto, para o direito de petição, isso naturalmente que terá que existir, mas se se puder ir mais além, muito bem, portanto, é um excelente contributo, portanto, para o aprofundamento da democracia participativa e, portanto, para a mobilização cívica face a causas, não é? E que penso que poderá enriquecer, portanto, esta Casa da Democracia. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e por estas explicações suplementares, algumas delas úteis com toda a certeza, e, portanto, agora isto rapidamente também nesta comissão será discutido o relatório e depois será enviado também para os peticionários o teor do relatório, sempre com a certeza de que ela vai ser discutida em plenário posteriormente. Muito obrigado a todos. Está terminada.